Boa noite. Feminicídio ou femicídio, agressões contra a mulher, tema hoje bastante discutido nos meios sociais e jurídicos em todo o país e também a nível mundial. E é sobre esse tema que vamos conversar com ele, que é professor da Universidade Regional do Cariri, pesquisador, advogado, especialista em docência do ensino superior, pós-graduado em Direito e Processo Penal e doutor pela Universidade del Museu Social Argentino. Eu estou falando do Dr. George Laurindo de Andrade e é com ele com quem vamos conversar hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale, todas as terças-feiras aqui, sempre com um convidado especial. E hoje, por que não, doutor George Laurindo Andrade, que veio aqui falar sobre femicídio, tema polêmico, dinâmico, atual e verdinho na nossa pele, no nosso dia a dia. Doutor, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa Café com Leite. Eu é que agradeço a oportunidade que o amigo e colega advogado nos concede nessa hora de poder estar aqui com você e conversar sobre um tema tão importante. Doutor, femicídio não é um tema muito comum, nem mesmo, eu diria assim, no meio jurídico, no meio dos advogados. Então, assim, ele não é tão comum como homicídio, como crime hediondo, como essas palavras, esses termos técnicos jurídicos que nós utilizamos por aí. No nosso mundo jurídico. Mas o que é que significa a expressão femicídio? Leite, qual a importância disso? Certo. Na realidade, na academia, na universidade, nos meios televisivos, principalmente fora do Brasil e a partir de 20 ou 30 anos atrás para cá, essa expressão está sendo cada vez mais utilizada e ela nada mais é do que um homicídio. Só que um homicídio com características especiais. Por quê? Femicídio, a rigor, trata-se de quê? Trata-se de retirar ou tirar a vida de uma mulher, matar uma mulher, pelo simples fato dela ser mulher. Então é algo que já nos choca, já nos deixa mais perplexos, principalmente numa sociedade tão complexa, tão complicada e tão cheia de intempéries e problemas como a nossa. Esse tema você levou para a sua tese de doutorado, né? Sim. O que lhe levou a escolher esse tema? Porque é direcionado à mulher? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque se tratava de um tema bastante atual, uma temática bastante atual e relevante. Se nós começarmos a pesquisar, a buscar as estatísticas e, sobremodo, como a mídia tem exposto essas questões, nós temos que perceber que esse tema é atual. Por ser um tema bastante atual, no tipo de programa de doutorado que eu participei, ele requisitava que se discutisse uma questão de cunho relevante, atual e em perspectivas binacionais. Ou seja, eu escolhi trabalhar com essa questão, a questão do femicídio e também de um outro tipo penal, que é a participação em suicídio, embora basicamente o projeto seja delineado sob a perspectiva do femicídio, na sociedade argentina e na sociedade brasileira, que são sociedades de risco. A mulher se coloca, desde que ela tem chegado ao mercado de trabalho, principalmente na sociedade brasileira, por exemplo, nos últimos 20, 30 anos, ela tem saído mais do lar, ela tem se colocado mais diante do mercado de trabalho e feito a dupla, tripla jornada. Então, essa sociedade para ela se tornou também uma sociedade de risco. Já era uma sociedade de risco anterior. Só que a mídia não expunha tanto, talvez, o quanto nos últimos 20, 30 anos tem exposto a questão. Nós temos, nos meios jurídicos, discutido, nós temos inserido na legislação penal alguma penalidade específica para o femicídio?
Na verdade, especificamente na atualidade, na legislação brasileira, não. Existe um projeto de lei, existem vários projetos de lei tramitando a nível do Congresso Nacional, e são vários. São vários. Sobre o tema. Sobre o tema do femicídio, para incluir um tipo penal, no caso o femicídio, como tipo penal na legislação penal futura, que vai entrar em vigor no próximo Código Penal. Ou, pelo menos, na condição, se não de femicídio, de uma qualificadora posta ao crime de homicídio. Essa tem sido a perspectiva básica dos doutrinadores, dos juristas, dos doutos que têm se debruçado sobre o tema da comissão chamada de notáveis, que propôs um esboço de projeto do próximo Código Penal, e esse tema ainda especificamente não existe o tipo penal de femicídio na legislação brasileira em vigor. Nem o tipo penal, nem sua respectiva penalidade, né? Obviamente, sim, Obviamente, não existe, né? não existe. Não pode existir a penalidade se ele não... Questão da não existência do você tipo. Você está me afirmando que esses estudos sobre o femicídio, ele já existe há pouco mais de 20 anos por aí? Fora do Brasil há mais tempo. Há mais tempo. Fora do Brasil há bem mais tempo, Doutor, 30, me 40 relembre, anos. Você ou lembra mais. De quando é o nosso Código Penal? Nosso Código Penal é da década de 40. Década de 40. Da década de 40. Inclusive é o seguinte, Leite, veja, a nossa legislação, ela tem sido constantemente atualizada. Por exemplo, a legislação civil, ela é deste século. A legislação civil atual em vigor, ela é deste século, já com uma roupagem apropriada para tempos de transição, para tempos complexos como os nossos dias, mas a legislação penal brasileira, pátria, ela ainda é de 1940, da década de 40, mais precisamente de 42 em diante, e um decreto-lei, né, da era Vargas. Pouco mais de 70 anos de idade. Uma sociedade completamente diferente da nossa sociedade, dada a distância cronológica e distância em termos de perspectivas de evolução das instituições e do modo de pensar, de ser, de existir e de viver dentro desse ínterim de 70 anos. Nós temos um descompasso muito grande, com certeza. Então, inclusive, já não dentro do tema femicídio, mas dentro do tema penal, recentemente aí os políticos reprovaram a idade penal, né? Que tinha um projeto para 16 anos de idade e foi reprovado por alguns políticos, senadores e deputados aí, por isso não foi aprovado. Seu ponto de vista sobre o tema? Você fala especificamente, Leite, sobre a redução da menoridade penal. Leite, como educador, não só como advogado, mas como educador, eu tenho um posicionamento diverso de muitos colegas. Eu acredito que não é a redução da menoridade penal que vai significar efetivamente a redução da violência ou dos níveis de violência. Porque o indivíduo, por exemplo, que tem 16 anos, que está apto para escolher o seu candidato ou candidata a presidente da República, que vai governar sua cidade, seu estado e sua nação, ele vai ter sua idade penal reduzida, mas depois se poderá pleitear a redução para 14, 12, quiçá para a vida embrionária. Isso é, na minha concepção, uma idiosincrasia, uma questão que não se resolve o problema com a simples redução da menoridade penal. É questão parecida com o tema da pena de morte. Mas se você não é a favor dessa redução, você sugeriria, ou qual é a sua opinião sobre o tema? Qual a sua opinião sobre a solução sobre isso? Para tentar tirar esses menores da marginalidade.
a redução até os 16 anos, que indica uma idade, se concebe a idade eleitoral e a idade de consciência, uma saída da adolescência para o início da fase adulta, vejamos nesse ponto, nesse diapasão, até que seria uma medida um tanto quanto interessante, do ponto de vista da redução até os 16 anos. Agora, só isso não resolve o problema. Nosso problema é um problema de base. Nós não investimos, Leite, em educação básica. Nós não investimos em educação básica. Nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente fantástico para a Suíça, para a Escandinávia, para o mundo desenvolvido, mas para o Brasil é algo que deixa a desejar. A lei por si só é muito interessante, bonita, bela, tem uma intenção fantástica e busca alcançar uma finalidade incrível, mas, por outro lado, o Estado, as instituições que deveriam cuidar da criança, que vai ser o cidadão que mais tarde vai escolher os outros cidadãos que vão representá-lo, ela é abandonada. Você encontra as crianças no meio da rua. Então é investir pesado, mas investir com sabedoria, investir com consciência. Só agora é que se tem a toque de caixa no Congresso Nacional, pensado num plano a posteriori. Eu vejo o senador, por exemplo, Cristóvão Buarque, cansado de bradar pela educação básica. A educação universitária é muito bonita, muito interessante. Ela já tem uma proposta, ela já tem um embasamento, ela já tem um crescimento fantástico nos últimos 10, 15, 20 anos. Mas a educação básica e a saúde são problemas seríssimos. Já dizia Rui Barbosa que talvez fosse mais interessante criar escolas do que fazer penitenciárias. Então você é do princípio de que a educação é a chave do negócio, né? Eu sou educador, antes de tudo sou educador. Eu tenho por formação, muito mais que a formação jurídica, eu acredito que a educação é a pedra de toque do futuro desse país. Sem educação não existe, não existirá sociedade nenhuma preparada para o futuro, né? E não é para crescimento, é para desenvolvimento. Crescer industrialmente, crescer economicamente, isso é possível. Nós estamos vendo a nossa região crescer. A nossa região crescer, por exemplo, muito impulsionada pela iniciativa privada, muito mais, do que pela iniciativa pública. Então nós temos um déficit estatal em tempos de neoliberalismo, lamentavelmente, um déficit, não estou dizendo com isso que sou contra as boas práticas que podem ser implantadas pelos governantes. Existem boas práticas, existem escolas públicas que são de nível considerável, mas são poucas e pequenas experiências. A criança precisa estar, né? A criança precisa estar não na rua cheirando cola, nem limpando vidro de carro. A criança precisa estar na escola diária, ao longo do dia. Doutor, todo dia. Inclusive, doutor, esse tema, por que essa pergunta? E eu reforcei, então você é da tese da educação. Eu sempre nas pessoas que passam por aqui, que nós conversamos, e dependendo do tema, inclusive, nós temos sempre discutido isso, e eu faço com que o nosso bate-papo se direcione para essa pergunta. E te digo com toda sinceridade, 90%, eu diria até 100%, dos que opinam dizem que a educação melhora a saúde, a educação melhora a criminalidade, melhora no sentido de que elimina... Minora, né? A educação melhora politicamente, a educação cresce as pessoas, enfim, dependendo do tema, a pergunta surge e as pessoas sempre são voltadas para o tema educação.
Isso eu vou continuar fazendo para as pessoas que passarem, que sentarem aqui comigo, batendo esse papo. Indiretamente é uma enquetezinha que eu estou fazendo, né? Porque isso é importante para que as pessoas tomem consciência. Aqueles nossos telespectadores, aquela mãe de família, aquele pai de família, sabe que se seu filho estiver no banco da escola, como eu passei muitos anos, o senhor passou muitos anos sentado naquele banquinho duro da escola, que agora é confortável, é ar-condicionado, é acolchoado, é professor com computadores Tablet na mão, tablet, estuda com etc. tablet. Enquanto nós sentávamos naquela cadeirinha de madeira para colocar o nosso livrinho aqui embaixo, né? E nós passamos por tudo isso, mas aquela mãe de família, aquele pai de família que aqui nos escuta nesse momento, saber que a maioria não, todos os nossos entrevistados aqui do programa Café com Leite vai lá para o lado da educação em todos os sentidos. Todos os sentidos. Médicos aqui, quando eu puxei para a saúde, o que é que o senhor acha, o ponto de vista do senhor acerca da melhora na saúde? Educação. As pessoas educadas adoecem menos. A minoridade dela, eu vou usar o termo correto agora, para evitar a criminalidade. As pessoas conscientes, as pessoas que estudam, as pessoas que são ocupadas com a educação, elas cometem menos crime, né? Concordo. Estou conversando aqui com o doutor George Laurindo de Andrade, doutor, veio aqui falar sobre
Estamos de volta no segundo bloco do programa Café com Leite. E hoje nosso convidado aqui, Dr. George Laurindo de Andrade, falando aqui sobre femicídio, violência contra a mulher e outros crimes que contidos lá no nosso Código Penal. Ele que veio aqui prestar esse esclarecimento para a nossa sociedade, para você, telespectador, em especial para você, mulher, para você que sofre as consequências e os problemas domésticos, os problemas de agressões e não tem conhecimento. E aqui você tira a sua dúvida com o Dr. George Laurindo Andrade, que veio aqui fazer esse belíssimo trabalho, mostrar o seu trabalho aqui para você. E agora eu quero convidar o nosso amigo Aragão, que veio aqui representando a empresa RB Calçados, a quem eu quero agradecer pela sua presença, viu? Aragão, eu tenho o prazer de entregar aqui, de passar às suas mãos o registro da marca RB Calçados e um dos produtos das sandálias que são produzidas pela RB Calçados, né? Eu quero passar às suas mãos aqui o registro e dizer que a partir de agora, doravante, você tem aí por 10 anos o registro da marca RB Calçados, protegida a nível nacional. Quero agradecer a sua presença e passar isso às suas mãos. Ficamos muito gratos, porque nós temos essa parceria com os escritórios do Leite e, com isso, a gente nunca teve nenhum problema fiscal, auditoria ou qualquer coisa, em razão de uma proteção que todos os empresários deveriam ter, que seria um sossego a mais na percepção e no crescimento da fábrica. Então, eu agradeço muito, em nome de Rafael Batista, de Dona Maria do Socorro, sobre esse título aqui, esse certificado de registro. Ô Aragão, o que é que a RB Calçados fabrica? A sandália, que tipo de sandália? Sandália de PVC, sandália de couro? Pronto. A RB Calçados se especializou em chinelos, o popular chinelinho do dia a dia. Essa de dedo. Chinelinho de dedo, pronto. Com isso, o que aconteceu? O mercado, adulto e infantil? Adulto e infantil, masculino, feminino e infantil, masculino e feminino. Esse produto, nós temos orgulho na nossa região que nós tiramos o lixo, nós utilizamos material reciclado, entendeu? Tirando, comprometendo com o crescimento da nossa região, tirando essa sujeira que fica jogada ao lixo. Então, a gente aproveita isso aí. Dando uma contribuição para o nosso meio ambiente. Com certeza, com certeza. Vocês vendem só aqui para a região do Cariri? Não, nós trabalhamos também no Norte e Nordeste, mas o nosso crescimento em vendas, cada dia mais, é no Sul do país. Nós não entendemos ainda a razão desse crescimento absurdo lá, e o Nordeste vem crescendo, mas muito devagar, muito devagar. Os de lá estão vindo para cá e os daqui estão indo para lá. Então tem muito mercado ainda nesse paísão? Muito mercado, muito a se trabalhar. Aragão, representando a empresa RB Calçados, recebendo aqui o registro da marca, o registro de um dos produtos, de tantos que produzem lá na RB Calçados. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Luiz, pelo teu apoio, a colaboração de todos os seus funcionários também, que estão sempre a par e sempre diante desse processo, que é uma coisa que nos enaltece em tê-los ao nosso lado. É isso aí. Agora conversando, voltando ao nosso bate-papo descontraído aqui com o Dr. George Laurindo Andrade. Dr. George, qual a importância do tema femicídio na escala mundial, nacional, local? Como você define essa importância? Leite, mundialmente existem diversos documentos elaborados pela Organização das Nações Unidas, cartas, e nas quais o Brasil se comprometeu, né? Se a nível mundial existem documentos de direito internacional elaborados pela ONU e por organismos internacionais, e a República Federativa do Brasil, nosso país, se comprometeu, é porque a questão da violência contra a mulher se tornou uma questão muito séria, um problema grave. Eu diria que um problema que ultrapassou o âmbito da questão somente cultural. Ela tem uma origem cultural, principalmente na América Latina, principalmente em alguns lugares do mundo, tá certo? No mundo islâmico, na África, onde mulheres são mutiladas, por exemplo, para não sentir prazer, para não se sentirem bem, tá certo? São questões culturais severas, são mutilações terríveis, e essa questão
ela foi recentemente discutida no foro internacional, e o Brasil tem uma participação enorme, se comprometeu por isso, elaborou inclusive uma lei, ao se comprometer há décadas atrás, há alguns anos atrás, em elaborar uma lei específica para prevenir, para punir e tentar erradicar a violência, que é a famosa Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, do ano de 2006. Então, essa norma, ela reflete já não só o caso da senhora Maria Fernandes, da Maria da Penha, mas a dimensão da problemática global e local. Doutor, Maria da Penha, muito bem colocado esse tema. Nós já discutimos aí no último dia, no mês de março, nós falamos aqui sobre os direitos das mulheres aqui. E eu lhe pergunto, com o advento dessa lei, né, eu diria o Estatuto da Mulher, né, a Lei Maria da Penha, com a criação das delegacias das mulheres, com juizados das mulheres, fórum específico, fóruns específicos de proteção à mulher, dentre tantos outros órgãos que nós temos aí de proteção à mulher. Você acha que vem reduzindo o número dessas agressões, dos femicídios? Leite, é com certa tristeza até que nós temos que dizer que de alguns anos para cá, não. Inicialmente, por volta de 2006, 2007, até o ano de 2008, as estatísticas comprovam, e existe um organismo competentíssimo, o IPEA, que faz levantamentos periódicos, dentre outros organismos e organizações femininas ou feministas, né? Embora os dados sejam imprecisos muitas vezes, mas o que o IPEA nos traz, uma pesquisa recente, é que a Lei Maria da Penha, durante um certo tempo, conseguiu, quando se passou a demonstrar e mostrar na mídia a questão da violência, o aguçamento, o agravamento da violência contra a mulher, num primeiro momento, as estatísticas mostravam uma redução da criminalidade, uma redução dos índices de violência contra a mulher, de femicídios, no caso que é a morte ou a matança da mulher pelo fato de ser mulher, e das ameaças e das lesões corporais. Depois de um certo tempo, não. Do ano de 2009 para cá, 2010, 2011, 2012, se matava, por exemplo, 12 mulheres por dia no Brasil, hoje se matam 15. Não seria então, em virtude do crescimento da população? O crescimento da população, será que essa seria a questão crucial? Ou seria a falta de investimento em uma série, em uma rede de proteção mais eficaz? Vamos dizer assim, de acordo com as próprias estatísticas, existem apenas pouquíssimos municípios brasileiros que dispõem de juizados de violência doméstica e violência contra a mulher. Cerca de 7% a 8%. Muito pouco para um Brasil. Quantos municípios nós temos no Brasil? Aproximadamente mais de 5 mil municípios. Quase então, 6 mil, né? Quase 6 mil municípios. 7% e 8%, 12% ou mais de delegacias especializadas, um pouco mais, talvez, salvo melhor juízo, talvez eu esteja cometendo algum equívoco, mas creio que o número de delegacias também é muito pequeno. Veja-se, por exemplo, no estado do Ceará, existem pouquíssimas delegacias especializadas. Eu diria que menos que uma dezena. Certo? Para um estado desse, né? Sim. Delegacias especializadas são importantes. E elas surgiram primeiro. Elas surgiram no âmbito da questão histórica, elas surgiram primeiro do que os juizados especiais. Os juizados especiais são uma criação efetivamente da Lei Maria da Penha. Doutor, é bom sempre lembrar que o femicídio ele não está voltado exclusivamente para a violência contra a mulher no âmbito doméstico, né?
É no cômputo geral, não é isso? Quando se fala em femicídio, basicamente se fala em matar uma mulher pelo fato dela ser mulher. Mas a violência contra a mulher, ela é multilocal. Ela não pode ser vista apenas no âmbito de um determinado espaço físico, que é o espaço físico da residência, o espaço físico dos companheiros, o espaço físico dos cônjuges, o espaço físico dos namorados. Não. Não é o âmbito apenas da violência contra a mulher. A mulher sofre violência no trabalho, a mulher sofre violência nos meios de transporte, quando ela volta para casa, por exemplo, ela sofre violência, isso aí é patente. Então nós temos uma série de questões extremamente importantes nesse sentido, a dizer que a nossa lei, ela protege a mulher muito mais no âmbito local, no âmbito do município, no âmbito da residência, das relações domésticas. Agora, no que diz respeito a outros espaços físicos, a mulher sofre violência e essas questões precisam ser ampliadas e discutidas e rediscutidas. Nós tivemos um fato a semana passada com a querida doutora Elizabeth, né? Lamentável. Lamentável. Ali, aquela ocorrência é um femicídio? Sim. Lamentavelmente, eu diria que é triste ter que dizer que, mais uma vez, não é apenas mais uma mulher, e são dezenas e dezenas e centenas de mulheres que perderam a vida na região do Cariri, que por sinal é uma região onde se bate muito em mulher e onde se mata muito mulher. Será que é porque esses criminosos não têm coragem de tentar fazer isso com os homens? Eu diria que essa questão ela é mais profunda, ela precisa ser rediscutida, né? Discutida com mais profundidade, Leite, e vejo da seguinte forma: razões culturais, elas permeiam essa discussão. Tudo isso está ligado também ao âmbito do patriarcalismo, as relações patriarcais. Nós fomos criados, a nossa região, a nossa formação, ela ainda, e na nossa região principalmente, é uma formação muito patriarcal. O sistema patriarcal engendrou essa diferença entre homens e mulheres. E essa diferença básica entre homens e mulheres, muitas vezes, é posta num nível tal em que, por exemplo, o passional, estamos diante de um crime passional, digamos assim. As primeiras notícias evidenciam ter sido um crime passional. Mas crimes passionais existem aos montes e há muito tempo, tá certo? Nós estamos falando de femicídio não só no aspecto do passionalismo. Nesse caso específico, é bem provável, e é possível pelas notícias que chegam pelos meios televisivos e informativos da região, de que houve um crime de natureza passional. Nesse caso, como por exemplo o caso Pimenta Neves, né? Aquele jornalista de São Paulo, o agressor, o homem, ele é o passional, ele tem uma crise violentíssima e perde a razão por diversas circunstâncias que muito mais a medicina, a psiquiatria, a psicologia podem explicar, e a própria criminologia, e ele tem aquele sentimento de posse, aquele sentimento de propriedade, tem a mulher como uma posse sua. E aí, se ela não pode ser minha, ela não será de mais ninguém. E, lamentavelmente, se tira a vida dela. Estamos conversando aqui com o Dr. George Laurindo de Andrade, falando sobre femicídio, violência contra a mulher e outros temas que estão contidos, inseridos no nosso Código Penal. É sobre isso que nós estamos discutindo, e ele veio aqui dar essa contribuição, explicar para você, mulher que se sente agredida, não só aquela que chegou a falecer, até porque ela nem pode mais pensar, mas aquela que está se sentindo agredida pelas pessoas de um modo geral, eu não diria pelo homem, mas pelas pessoas de um modo geral. Procure os seus direitos, busque a Delegacia da Mulher, busque os órgãos de proteção à mulher, para que você não deixe
que se chegue a problemas dessa natureza, né? Que não se chega a um femicídio, né? Efetivamente, a conclusão, a concretização do crime denominado hoje de femicídio, né? Doutor, mais um pouquinho, vamos aqui saborear uma água mineral aqui mais uma vez. Com certeza. Né? A água mineral São Geraldo, a quem eu quero mandar um abraço para o meu amigo Júnior e também para dona Tarsila Souza, meu amigo Tico de Souza, um abraço para todos vocês e toda a equipe maravilhosa que compõe a água mineral São Geraldo. Essa é nossa, é da terra, é daqui. Acabamos de degustar o que há de mais gostoso, saboroso, cristalino e também que é a mais preferida na região do Cariri. Eu estou falando da água mineral São Geraldo, ela que leva a marca da Cajuína São Geraldo e é genuinamente juazeirense. Água mineral São Geraldo. Após saborear uma água mineral gostosa aqui da nossa região, vamos agora servir mais uma vez o cafezinho aqui para o nosso convidado, meu amigo Dr. George. Aqui um cafezinho. Doutor, o senhor sabia que esse café ainda não tem nome? Café sem nome? Café sem nome, inclusive. Coisa estranha. Vou registrar essa marca, Café Sem Nome, porque nós saboreamos esse cafezinho aqui durante já um pouco mais de 2 anos, nesse programa Café com Leite. Sim. Mas aí nós não temos nome ainda, então vai ser Café Sem Nome, vou registrar essa marca. E você, como especialista em marcas e patentes, nada mais justo que registre o Café Sem Nome. O Café Sem Nome, né? O Café Sem Nome. É isso. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Após saborear um cafezinho sem nome aqui, né? Muito saboroso, muito gostoso aqui com o nosso convidado, Dr. Jorge Laurindo de Andrade, falando aqui sobre violências contra a mulher, sobre femicídio, um tema relevante que está em discussão a nível nacional, a nível mundial, em proteção, em defesa das mulheres do nosso querido Brasil. Vamos falar aqui do nosso querido Brasil, né? Mas que em defesa da mulher a nível mundial. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre marcas e patentes. Leite, marcas e patentes, apoia o programa Café com Leite. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio e só está protegida quando você registra. Leite, marcas e patentes. Soluções sem fronteiras. É isso aí. Doutor, vamos continuar esse nosso bate-papo. Me diga uma coisa. Existe um projeto de lei para inserir no nosso Código Penal uma penalidade específica para o femicídio, né? Você tem visto? O que é que isso muda? Na verdade, Leite, existem vários projetos de lei tratando do tema femicídio, né? De incluir um tipo penal específico no Código Penal, no futuro Código Penal, que está em elaboração, em tramitação, de que exista ou passe a existir o crime de femicídio e que com ele, com esse tipo penal, uma pena inerente a ele. Esse crime, femicídio, ele é considerado hoje, apesar dele não ser tipificado lá no Código Penal, ele é considerado um crime hediondo? Especificamente, eu lhe diria o seguinte: o crime de femicídio não existe. Não existe na nossa legislação. Ele vai lá para o homicídio. Ele vai para o homicídio. O homicídio em sentido genérico, que é matar alguém, homem ou mulher, certo?
pode-se dar uma conotação de crime hediondo, tá certo? Ao caráter de hediondez. Por exemplo, um crime que traga uma consternação, que traga um caráter de maior potencial criminógeno, é um crime hediondo. Agora, existem diferenças na nossa legislação e nas legislações de outras nações. Especificamente na nossa pesquisa, nós procuramos, por exemplo, a título de consideração, ver a legislação argentina, estudar um pouco sobre a legislação argentina, já que o nosso doutorado era um doutorado que era elaborado num país externo e que tinha essa característica binacional. Nós estudávamos o tema, estudávamos as questões da mulher na sociedade de risco argentina e brasileira, e a legislação argentina, por exemplo, que é bem recente sobre o tema, ela incluiu no próprio Código Penal argentino a penalidade pelo crime de femicídio. Lá existe prisão perpétua para o cometimento daquele agressor que comete o crime de femicídio contra a mulher. Na nossa legislação, não. Não, né? Eu poderia considerar o femicídio um crime, um gênero do crime contra a mulher? Existem diversos... a violência de gênero contra a mulher, sim. Ela poderia ser dicotomizada em diversos tipos de violências, porque existem várias violências. A própria Lei Maria da Penha, ela coloca diversas perspectivas nesse sentido. A violência física, a violência psíquica, a violência moral, né? Não existe somente o femicídio. Por exemplo, ameaçar uma mulher de morte é crime. Bater numa mulher e constituir uma lesão corporal contra ela é crime de lesão corporal. Esse crime de lesão corporal pode ser até de natureza grave, e muito grave, que pode conduzir até a morte da mulher. Matar a mulher é um crime aqui na nossa legislação, um crime de homicídio. Quer dizer, ameaças, estupros, situações terríveis como as situações que as mulheres enfrentam, por exemplo, quando estão nos metrôs superlotados, né? Aquilo é um tipo de violência contra a mulher, tá certo? A violência que ultrapassa o limite sexual, adentra na esfera psíquica, adentra na esfera moral. Então, a própria Lei Maria da Penha classifica diversos tipos de violência. Violência física, psíquica, moral, e por aí vai. Lá no nosso Congresso Nacional, em especial no Senado, está se discutindo aí uma nova lei, um novo Código Penal e a inclusão do femicídio dentro do nosso Código Penal. Você tem visto, tem acompanhado esse processo? Você é a favor? Leite, eu diria o seguinte, que no nosso trabalho nós procuramos ver dois pressupostos básicos. O pressuposto da pena retributiva, que é necessária. É necessário, por exemplo, no mínimo, criar-se uma qualificadora. Qualificadora, por exemplo, estendendo. Eu penso assim e defendo essa proposta, de que isso seja inserida uma qualificadora no Código Penal, no mínimo uma qualificadora ao crime, se não ao femicídio, mas pelo menos ao homicídio, com essas características, uma qualificadora para, inclusive, incutindo penas de até 30 anos, porque nós não temos na nossa legislação penas superiores a 30 anos e não as teremos, né? Mas, no caso, estava falando agora há pouco da legislação argentina e de outras legislações externas, elas permitem ou elas prevêem penas superiores aos 30 anos. A pena de prisão perpétua, por exemplo, no caso argentino. Eu vejo como a necessidade, eu defendo a necessidade da criação do delito de femicídio, específico para
o crime de se matar uma mulher pelo fato dela ser mulher. E com suas agravantes. Tá certo? Por quê? A nossa sociedade não admite mais que, já há algum tempo, homens e mulheres não sejam. A nossa Constituição proíbe e veda qualquer tipo de discriminação. Homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. Em obrigações. Doutor, dentro do seu tema, dentro da sua tese de doutorado, como ela foi elaborada e como foi defendida essa tese com esse tema, assim, que de certa forma novo. Eu diria que ele ainda está em fase embrionária, né? Porque não tem lei específica, não tem... o que tem são estudos sobre o tema, né? Então, por que esse tema? Por que o senhor foi buscar esse tema que anda assim em ascensão, mas que ainda não tem subsídio suficiente? Eu diria, Leite, o seguinte: a relevância do tema e a atualidade do tema mostram a necessidade do aprofundamento dos estudos, não só acadêmicos, mas dos estudos jurídicos e dos estudos legislativos sobre isso. A sociedade precisa se empenhar cada vez mais. Não é só discutir, mas ir lá fora, extramuros, extra-universidade, extra-fórum. Por exemplo, criar condições adequadas para que os juizados especiais, os juizados de violência doméstica contra a mulher, no caso, de violência contra a mulher, eles sejam operacionalizados da melhor forma possível. Uma equipe multidisciplinar que não contemple somente a presença de um assistente social e de um psicólogo, mas de uma equipe que transcenda esses profissionais. Esse problema é um problema multidisciplinar. Ele não é um problema judicial ou meramente um problema policial. Inclusive, ele é um problema de saúde pública. Por quê? Por que ele se constitui um problema de saúde pública? Todo profissional da área de saúde é obrigado a notificar os casos de violência doméstica. Então, a amplitude de violência contra a mulher, principalmente, deveria ser assim. Além de violência doméstica, de violência contra a mulher. Ou seja, não é que eu seja um ardoroso defensor do feminismo. Eu concordo que as feministas elas têm um papel específico e o próprio feminismo foi importante e é importante na elaboração da Lei Maria da Penha, é importante na elaboração de novos institutos e importante no debate. Mas é preciso ir além. É preciso criar uma rede de proteção efetiva, que ultrapasse o limite. Por exemplo, e constantes, né? Onde for possível conciliar, onde for possível evitar o litígio, por exemplo, a mediação, que nós não fazemos, praticamente nós não utilizamos a mediação penal, na área, exceto em casos muito esporádicos, a Defensoria Pública, que é um órgão extremamente competente e que tem tentado isso, mas é muito ainda incipiente esse trabalho lá fora, em países como a Espanha, como o Canadá, como a própria Argentina e outros, já trabalham a perspectiva da mediação penal familiar e a mediação penal para casos de violência, onde é possível evitar que aconteça o delito, que se faça isso. E não sendo, que se puna. Agora, que se puna também garantindo os direitos de quem é punido. Não adianta, por exemplo, só inserir o agressor que tem um histórico de violência e que vai ser colocado na prisão e simplesmente que ele fique na prisão ali, como se diz aqui na nossa região, mofando e aprendendo a deixar de ser batedor de mulher e a se transformar em algo mais perigoso. Mais perigoso. Um indivíduo mais perigoso. Então, a mediação seria um grande passo para o alívio de algumas situações dessa natureza dentro do processo penal, que não existe, né? No processo penal existe a possibilidade da conciliação. A conciliação. Mas veja só, há necessidade e há casos onde é possível mediar
Na nossa realidade é muito difícil isso. Na nossa realidade legislativa, na nossa realidade jurídica, não é possível fazer isso. Mas, doutor, dentro desse contexto, é um tema polêmico, dinâmico, sem contextualização, sem subsídio, sem lei específica sobre o tema. E como o senhor buscou subsídio para embasar as suas pesquisas? Estudando a legislação argentina, estudando a legislação exterior e fazendo propostas ou trazendo propostas de mediação para a nossa realidade. Algumas dessas propostas eu não posso aqui esboçar, lamentavelmente, porque terei que pedir autorização à universidade para publicar, mas em breve pretendo publicar a tese e ele se constituirá em livro e aí nós o traremos e presentearemos com certeza o amigo para que ele possa ler um pouco mais e ver e tecer também suas críticas. Queremos receber críticas, porque é um trabalho que é sujeito a crítica. É um trabalho de pesquisa, de recolha bibliográfica. Nós fomos a outras fontes estatísticas, fontes bibliográficas, entrevistas, e aí passamos a discutir isso numa dimensão criminológica, não só numa dimensão jurídica, somente jurídica, mas numa dimensão criminológica, que busca o quê? O contributo da antropologia, da sociologia e do direito nessa discussão, que é uma discussão de um tema tão importante. Doutor, observa-se de um modo geral que o tema é extremamente relevante. O tema, apesar de, como eu fiz a última pergunta aí sobre subsídio para embasar a sua tese, em que o senhor buscou para embasá-la, percebe-se que o tema é atual demais, em evidência, assim, com muita significância. E presumo que nós teríamos que fazer mais um programa Café com Leite para discutirmos esse tema. E é o que eu espero em breve, com a publicação da sua tese, que nós possamos sentar aqui para discutir, bater mais esse papo de forma descontraída, levar informação para o nosso telespectador aqui da região do Cariri, mostrar para as pessoas a nível mundial, porque nosso programa também é transmitido ao vivo pela internet, no nosso site, programacafécomleite.com.br, e levar esse tema, levar, acima de tudo, o ponto de vista da advertência das pessoas, em especial nesse caso das mulheres, para que haja a prevenção, que ainda é o melhor negócio na saúde. Se você se previne, é melhor. No processo, no caso discutido aqui, criminal, também a prevenção ainda, se a mulher se prevenir, tomar os cuidados necessários, com certeza esse número de 15 pessoas será reduzido, né? Quero agradecer demais aqui a sua presença, dizer que foi de grande valia para o nosso público telespectador e para nós que fazemos o programa Café com Leite. Eu agradeço a oportunidade que o amigo me conferiu e estou sempre à disposição e espero ter contribuído de alguma forma, pedindo e esperando que a sociedade se manifeste, que isso não fique apenas do ponto de vista acadêmico, que a sociedade se manifeste e nós possamos levar isso a fóruns, associações feministas, associações de mulheres e conselhos para que nós possamos ultrapassar e minorar essa situação, tentar equacionar ela a níveis, no mínimo, racionais. Eu estou em fronteiras, né? E eu estou à vossa disposição, porque é sempre um prazer tê-lo como amigo e como colega advogado. É o nosso amigo aqui, doutor George Laurindo Andrade, que veio dessa contribuição maravilhosa para o programa Café com Leite. E você que faz parte dele, que está aí do outro lado da tela nos assistindo, um abraço a todos. Um abraço a toda a nossa equipe que fica por trás das câmeras, fazendo com que possamos levar até você essas informações.